Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai resolver problemas do OBMAP, que envolvem aí questões de geometria. Tá bem? Bom, então temos aqui a questão da OBMAP 2012, primeira fase. A questão diz o seguinte: a figura mostra um retângulo de área 720 cm², formado por 9 retângulos menores e iguais. Qual é o perímetro em centímetros de um dos retângulos menores? Então, o retângulo ao qual está se referindo é esse retângulo aqui. Então, nós temos 9 retângulos menores, onde todos são iguais, dispostos dessa maneira. Bom, então, se todos eles são iguais, eles têm a mesma base, mesma altura. Então, aqui eu tenho que todos os segmentos têm a mesma medida, vou chamar cada uma dessas de x. Da mesma maneira, nós temos que cada um desses segmentos também tem a mesma medida, que eu vou chamar de y. Repare que tanto esses quanto esses são iguais, porque esses retângulos são esses mesmos retângulos, só que deitados. E da mesma maneira, a gente tem que esse segmento também mede x. Bom, então o que a gente pode concluir aqui? A gente pode concluir o seguinte: essa base do retângulo, ela vale quanto? Ela vale 5x. Mas, ao mesmo tempo, ela vale quanto? Ela vale 4y. Então, a primeira informação que a gente pode anotar aqui é a seguinte: 5x é igual a 4y. Então, essa é a primeira informação que a gente pode anotar. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode observar é que ele deu a área desse retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. Dessa maneira, a nossa altura, ela é o quê? Ela é x mais y. Então, nós temos o quê? Então, nós temos que 5x vezes x mais y é igual à área do retângulo, que é igual a 720 cm². Então, repare que nós caímos aqui no sistema de duas equações, duas incógnitas. Então, agora, para a gente resolver o problema, nós temos que resolver esse sistema. Bom, para isso, a gente pode isolar ou x ou y e substituir aqui. Então, como a gente já tem duas incógnitas em x, vamos isolar o y. Então, se 5x é igual a 4y, o y é igual a 5x sobre 4. Então, utilizando essa informação, pegando esse y e substituindo aqui embaixo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seguinte. Isso aqui nos dá, então, que 5x vezes x mais 5x sobre 4 é igual a 720. Bom, então, x é igual a 5x sobre 5, é igual a 4x sobre 4, e 4x mais 5x é igual a 9x. Então, a gente ficou com 5x vezes 9x sobre 4, tudo isso igual a 720. Então, simplificando aqui, 720 por 9, aqui vai ficar 80 e aqui vai ficar 1. 80 por 5, aqui fica 1 e aqui fica 16. Sendo assim, nós temos que x vezes x, x ao quadrado. 4 vezes 16 é igual a 64. Então, se x ao quadrado é igual a 64, o x é igual a 8 centímetros. E nesse caso, a gente pega só a raiz positiva, uma vez que x representa a medida de um segmento. Então, a raiz negativa a gente considera.
Bom, se nós temos o x, a gente consegue achar o y. Basta substituir aqui. Então, o y ficou igual a 5 vezes 8 sobre 4. Então, simplifica. Aqui fica 2, aqui fica 1. E, portanto, o y ele é igual a 10 centímetros. Bem, o problema nos pediu o quê? O problema nos pediu o perímetro de um dos retângulos menores. Então, se eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y, disso daqui, juntando essas duas informações, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o perímetro desse retângulo vai ser 2 vezes 8 mais 2 vezes 10. Duas vezes 8, 16. 2 vezes 10 é igual a 20. E 16 mais 20 é igual a 36 centímetros. Então, o perímetro de um dos triângulos menores é igual a 36 centímetros. E assim, a gente matou a questão. Bom, vejamos agora então esse segundo problema, o problema do OBMAP de 2011, primeira fase. A questão diz o seguinte: na figura, os lados do quadrado foram divididos em 8 partes iguais. Então, qual é a razão entre a área cinza e a área do quadrado? Bom, a área cinza no qual ele está se referindo, essa área, é a área dessa região, toda pintada de laranja. Então, observando aí a figura, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retoma aí para ver a nossa solução. Bom, então, o problema disse que o lado desse quadrado foi dividido em 8 partes iguais. Então, cada segmento desse tem a mesma medida. E, sem perda de generalidade, a gente pode considerar que cada medida dessa vale 1. Tá ok? Bom, o problema é que a gente tem que calcular essa área, em laranja. Só que, em vez de calcular, essa área em laranja, o que a gente pode fazer é calcular a área do quadrado e tirar da área do quadrado exatamente a região que não está pintada de laranja, que no caso, no problema, é a região não cinza. Calcular essa área é mais fácil, porque nós temos aqui triângulos com base 2, tanto aqui, 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 aqui e aqui também, E a altura deles, são todas iguais, uma vez que todos os segmentos aqui estão se encontrando no centro do quadrado. Então, nós temos aqui triângulos de base 2, aqui também, de base 2 e altura quanto? E altura 4, uma vez que, considerando que cada segmento desse vale 1, nós temos, então, que o lado quadrado vale 8. E a distância do centro do quadrado ao lado mede a metade do lado, que é o apótema do quadrado. Então, a nossa área vai ficar da seguinte maneira. A área cinza, que ele pediu no problema, vai ser o seguinte: vai ser a área do quadrado, que é 8 ao quadrado, menos quem? Quantos triângulos nós temos aqui em branco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser menos 8 vezes a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. A base é 2, a altura é 4. Então, fica dessa maneira. Então, repare que 2 simplifica com 2. Então, dessa maneira, nós temos que a área da região achurada é 64 menos o quê? 8 vezes 4, 32. Então, 64 menos 32 é exatamente igual a quanto? 32 unidade de área. Então, dessa maneira, a razão entre a área cinza e a área do quadrado vai ficar 32 sobre 64. 32 sobre 64 é a mesma coisa aqui.
meio. Então, a razão entre as áreas medidas é igual a 1 meio. E dessa maneira a gente resolveu a questão. Bom, pessoal, então nessa questão aqui, né, da OBMAP, ainda na prova de 2011, nós temos a seguinte situação. Um triângulo equilátero e um hexágono regular têm o mesmo perímetro. A área do hexágono é 6 metros quadrados. Então, qual é a área do triângulo? Bom, então, a gente tem aqui um hexágono regular e um triângulo equilátero, onde, segundo o problema, eles têm o mesmo perímetro. Então, se esse hexágono ele é regular, né? Então, todos os lados têm a mesma medida. Então, vou dizer que a medida dos lados do hexágono é x. E, se o triângulo ele é equilátero, então todos os lados também têm a mesma medida. Então, vou dizer que a medida do lado do triângulo equilátero vale y. Como o problema fala que eles têm o mesmo perímetro, então nós temos o quê? Então, nós temos que 3y é igual a 6x. Então, dessa maneira, o que a gente obtém? A gente obtém o seguinte. 6 simplifica, aqui fica 1 e aqui fica 2. Logo, o y ele é igual a 2x e vamos guardar essa informação. Bom, o problema disse que a área do hexágono é 6 metros quadrados, né? Bom, mas lembrando que todo hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Para isso, basta o quê? Basta traçar as diagonais dos vértices diametralmente opostos, como eu acabei de fazer aqui. Então, traçando as diagonais dos vértices diametralmente opostos, a gente divide o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Dessa forma, a área do hexágono regular fica sendo o quê? A área do hexágono regular fica sendo 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, fica sendo 6 vezes, no caso o lado é x, então vai ficar x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Só que o problema diz que essa área vale 6, então a gente iguala isso a 6. Então, igualando isso a 6, a gente simplifica aqui fica 1 e aqui fica 1. Bom, com isso, nós temos que x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é igual a 1. Bom, então, vamos guardar essa informação. O problema pediu a área do triângulo equilátero, né? O lado do triângulo equilátero é y. Então, a área do triângulo equilátero vai ficar y ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Só que o y é igual a 2x. Então, substituindo aqui, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2x ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Igualando esse cara ao quadrado, a gente vai ficar com o quê? Com 4 vezes x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a 1. Então, nós ficamos com 4 vezes 1, que é igual a 4. Portanto, a área do triângulo equilátero é igual a 4 metros quadrados. E dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.